Pessoal, boa noite. Meu nome é Rodrigo Santino, eu sou advogado, milito na área trabalhista e eu estou aqui hoje, no dia 24 de março, para falar um pouco sobre essa crise que se instaurou no país e como podemos buscar alternativas para que o país não caia numa grande recessão, né? Juntamente observando aspectos econômicos e sociais. A gente, em momento algum, nós podemos esquecer dos aspectos sociais também. Também para falar um pouco sobre a medida provisória 927, editada no último domingo à noite, e a brusca alteração em menos de 24 horas, no qual o presidente revogou um artigo que deu muito o que falar, evidentemente. Então, essa extrema sensação de insegurança jurídica que estamos vivendo com relação às relações de trabalho, né? Tenho trabalhado bastante nos últimos dias, em razão justamente disso, a iniciar pelo dia 13, no dia 13 de março eu comecei essa produção mais intelectual voltada a essas questões. Não tenho descansado, não tenho parado em tempo algum para poder atender a demanda, principalmente consultiva, e tenho buscado de maneira árdua a manutenção dos contratos de trabalho de forma humanitária, tá? Porque é muito fácil você tomar uma medida impensada e mandar o trabalhador para casa sem pagar absolutamente nada, e também é muito fácil você demitir e não pagar também absolutamente nada, né? Ou seja, é tentador para um empresário num momento desse deixar o trabalhador à mercê, né? E explicar depois, e pagar depois, e conciliar depois, enfim. Mas essa não é a ideia. Eu estava analisando alguns dados econômicos e históricos. Evidentemente que foi uma análise muito superficial e feita por um advogado trabalhista, então o embasamento é um pouco leigo, né, por assim dizer. E verifiquei que o país está realmente caminhando para uma recessão, com prejuízos sociais enormes, com grandes prejuízos econômicos, e atento a essa conciliação, né, de interesses, eu pensei em um plano estratégico para que o empregador reduza drasticamente sua folha de pagamento, sem deixar o trabalhador à mercê, tá? Evidentemente que eu não consigo explicar todo o plano aqui. Quem puder me procurar nas redes sociais, consigo explicar de maneira muito clara e detalhada, tá? Estudando ponto a ponto, caso a caso, não tem problema. Mas é um apelo, né? Empregadores, antes das demissões em massa, analisem a hipótese de procurar uma assessoria jurídica específica para isso, tá? Me coloco à disposição, se for o caso, não tem problema, podem me procurar que a gente conversa. Mas a ideia principal é evitar uma grande recessão, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, tá? Então esse plano, inicialmente eu consegui uma redução de aproximadamente 31% da folha, tá? Aproximadamente 31%, podendo ser mais, podendo ser menos, um pouco menos, mas a redução média
A redução média para baixo é 31%. Por que eu me debrucei sobre esse assunto? Justamente porque nessa pesquisa rápida que eu fiz, eu verifiquei que algumas associações estão prevendo, depois dessa crise, desse isolamento e fechamento de comércio e tudo, cerca de 8 milhões de desempregados. 8 milhões de pessoas desempregadas. Atualmente nós temos segundo o IBGE, nós temos cerca de 12 milhões de pessoas desempregadas. Ou seja, chegaríamos a 20 milhões de pessoas desempregadas. Segundo essas associações, 5 milhões seriam do comércio e o restante, os outros 3 milhões, viriam dos outros setores, né? Só que é aquela máxima, né? Sem emprego não tem consumo, sem consumo não tem produção, sem produção não tem emprego e sem emprego não tem consumo. Essa velha cadeia, esse ciclo que pode piorar muito mais as coisas. Então, o meu trabalho, muito embora eu seja da iniciativa privada, trabalhe, né, visando minimizar riscos, tem sido muito social ultimamente. Então, a ideia é que após a crise de saúde, né, após essa percepção drástica de que podemos ser contaminados e devemos evitar ao máximo essa contaminação, os contratos de trabalho sejam mantidos, né? E nós sabemos, para quem é advogado trabalhista, para quem é empresário e para quem é trabalhador também, nós sabemos a dificuldade que é conseguir negociar com os sindicatos, tá? Seria a melhor maneira possível. Se você pode, procure o sindicato, se você consegue, se você tem acesso e o sindicato lhe responde, procure o sindicato. Eu tenho um exemplo, evidentemente eu não vou citar nomes, mas eu tenho um exemplo de uma empresa que estava desesperada com as medidas governamentais tomadas aqui no estado de São Paulo, estado e prefeitura, e pediu para que eu buscasse, né, uma solução junto ao sindicato e nós procuramos insistentemente o sindicato e o sindicato negou uma negociação coletiva porque a empresa não tinha cadastro no sindicato dos empregados. Ou seja, um requisito de uma condição ordinária mantido de maneira desproporcional numa situação extraordinária, né? Então, se não tiver como negociar com o sindicato, essa medida provisória, juntamente de maneira análoga, né, interpretativa com outros artigos da própria CLT que já existiam, que existem há algum tempo, nós bolamos um plano de contenção de emprego, redução de folha e manutenção de renda, tá? Quem conseguir pensar em algo melhor, também estou aberto ao debate. Portanto, deixo aqui meu apelo aos empregadores, né? Pensem no futuro, que a médio e médio prazo, eu diria, que senão o país cai numa recessão e nós não vamos conseguir voltar de maneira rápida e nem tampouco eficaz, né? A Grande Depressão dos Estados Unidos, em 1929,
e anos seguintes, teve teve uma taxa de desemprego de 27%. A economia dos Estados Unidos estava em alta antes, né? Muito embora fosse especulativa e uma alta frágil, mas estava em alta. Estava uma economia que chamava a atenção do mundo e teve 27% dos seus trabalhadores desempregados. Com essa previsão drástica de aumento de 8 milhões de desempregados nessa nossa crise, nós poderíamos chegar a cerca de um pouco mais de 18% da população desempregada. E é 18% de uma economia frágil como o Brasil. Então, a ideia é que mantenham os contratos de trabalho, vamos pensar juntos numa solução para podermos garantir uma renda, né, garantir a sobrevivência do trabalhador e reduzir a folha, tá? Então, esses planos, principalmente esse que eu elaborei, ele tem um cunho, um viés que prevê tanto a parte social quanto a parte econômica, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixo aí um agradecimento especial a todo mundo que tá me acompanhando, principalmente no LinkedIn, que é onde eu tenho produzido muitos textos sobre os últimos acontecimentos, tá bom? E qualquer dúvida podem entrar em contato pelas redes sociais, estarei disponível e vou responder, tá bom? Um abraço.